Boa noite, Márcia, tá me ouvindo? Rita, bem-vinda. O pessoal tão conseguindo me ouvir bem? Tá dando para me ouvir? Vamos esperar a Fernanda, a mãe da Manu, entrar daqui a pouco, para eu poder enviar um convite para ela. Oi, Ana, tudo bem? Bem-vinda. Alguém pode me dizer se está conseguindo me ouvir bem? Vamos esperar a Fernanda chegar. Ela ainda não chegou por aqui. Ah, obrigada, Márcia. Obrigada por responder. Ó, a Fernanda entrou, vou convidar a Fernanda. Tá, Fê? Vou te chamar. Opa, ela já pediu aqui. Tô aceitando. Vamos ver se vai dar certo. Oi, Oi, tá tudo bem? conseguindo me ver? Tô conseguindo, e tu? Ah, tá, porque já aconteceu de fazer live Aham. e a outra pessoa não me enxergava. Não, tô enxergando, e tu também? Tá certo? Também. Aí a gente saía, entrava de novo e eu Aham. via outra pessoa e ela continuava não me vendo e a gente seguiu o E, a- baile, né? e assim foi passando. E assim foi passando. Fê, que bom que tu aceitou o convite. Fiquei bem feliz a gente poder conversar, trocar as nossas experiências, histórias dessa maternidade atípica, Sim. né? Muito em alusão também à conscientização do dia da Síndrome de Down, T21, né? Uhum. E foi 21 de março, sexta-feira, mas aí a gente tentou fazer na sexta, não fechou a agenda e conseguimos para hoje, né? Isso. Então, eu fiquei bem feliz de tu participar. Eu Sim, só queria comentar um pouquinho como é que a gente se conhece, né? claro. Bom, a Fê já foi minha personal na academia. Foi bem legal, uma época que eu tava bem complicada, assim, a relação do Caetano, tava difícil com a escola. E aí era uma academia perto da escola, que se acontecesse alguma coisa, eu já estava por ali para tentar fazer alguma coisa para melhorar até a minha ansiedade da época. Uhum. E depois a Fê e a Manu acabaram participando de uma reportagem lá na TVE, do jornal Redação TVE, de volta às aulas. Foi super legal, todo mundo ficou encantado com a Manu. E aí agora a gente quer dividir um pouco mais dessa história, né? Dessa maternidade da Fernanda. E em relação com a Manu, né? Como é que foi? Então, Fê, conta pra gente um pouco da tua trajetória, da tua gravidez, que foi a chegada da Manu, né? Uhum. Recebeu o diagnóstico. E aí, aos poucos, eu também vou contando da minha história no meio disso tudo, das experiências que eu venho tendo, enfim, até o momento. A gente vai fazendo uma Tá, troca, tá? Bem-vinda. tá certo. Bom, queria agradecer, né, a oportunidade de estar compartilhando com vocês a nossa vida, a vida da Manuzinha, e contar um pouco da história dela. Eu engravidei com 33 anos, né? E como eu tinha endometriose, eu era totalmente desregulada. Então, eu fiquei sabendo da gravidez com 3 meses, né? Com 3 meses eu fiquei sabendo da gravidez. E então já estava, por exemplo, na semana. Eu tinha uma semana para fazer o exame da translucência nucal, porque se eu passasse, eu não poderia mais fazer, né? Então foi no limite, eu consegui encaixe com o médico. Então, por exemplo, eu descobri que eu estava grávida numa segunda-feira, e na quarta-feira eu consegui fazer o exame, né, da translucência. Aí a gente fomos ver o meu marido, a gente foi na clínica do doutor Eduardo Becker, né? E, enfim, ele começou
Ele foi nos preparando, que a gente ficou super confortável, porque ele foi nos preparando, ele foi perguntando o que a gente fazia, e fazendo as medidas da Manu, né? E aí ele chegou num assunto que, olha, pela medida do osso nasal, ela tem chance de ter síndrome de Down, né? Então aí a gente, na hora foi um choque, Só. né? Por exemplo, né? Foi o meu marido apertou a minha mão com força, né? E eu não sabia o que né? Eu não estava conseguindo digerir aquela novidade, né? Mas enfim, aí ele nos explicou dos riscos que se corria em fazer o exame, que custava tanto, que se fazia em tal lugar, mas que quem tinha que decidir éramos nós, né? E aí, então eu fui no meu médico, pedi um conselho, e ele me disse: olha, vocês que têm que saber se vocês querem fazer ou não. E aí a gente conversou, eu e meu marido, e olha, não tem, eu não, o que vai mudar? Não vai mudar nada. Eu saber se ela tem síndrome de Down ou não, né? A única coisa, a minha preocupação era que daqui a pouco ela tivesse alguma doença que eu poderia tratar dentro da gestação, né? Mas não era o caso. Só a única coisa que o médico nos reforçou era para fazer todos os exames, por exemplo, do coração, né? Enfim, e seguimos a gravidez, né? Só que lá ficou registrado no meu cartão do pré-natal, possível trissomia 21. Enfim, tocamos a gravidez, né? Nesse momento, eu preferi preferi não aceitar, eu não aceitei, e o meu marido aceitou. Ele ficou sem conversar comigo, sabe? Ele ficou sem conversar comigo um dia. E ficou na dele, eu fiquei até assustada, sabe? Nossa, o que tá acontecendo? E aí ele, não, eu preciso de um tempo e tal. E a gente tocou a gravidez. Toda vez, toda consulta, as enfermeiras, o médico perguntava: por que você não quiseram fazer? Por que isso? Aí a gente não quis fazer porque não vai mudar nada. Então foram os restantes dos 6 meses, né? Foram assim, né? Quando chegou a hora do parto, né? Ela já nasceu com todas as características, né? O olhinho mais puxadinho, enfim. Também a gente teve todo um apoio, né? Ela nasceu aqui no Mãe de Deus, toda a equipe do Mãe de Deus, a pediatra que estava de plantão, teve todo um cuidado, né? Para conversar com meu marido, perguntando se a gente queria que elas chamassem alguém para conversar com nós a respeito, que existia um exame que é o cariótipo que se faz, né? Quando tem essa suspeita, né? Então, o meu marido disse: não, eu mesma vou conversar com ela, né? A gente tá junto e tal, a gente já, né, já estava esperando. E aí ele chegou na sala, né, que eu estava em recuperação, e eu só olhava para ele e dizia assim: ai, amor, ela é perfeita, né? Ela é perfeita, né? E aí ele, sim. Tanto é que aparece, quando eu estava fazendo a cesárea, que eu fiz o vídeo, eu perguntei pro meu médico: ela é perfeita? E o médico, assim, respondeu, aparece no vídeo, né? Claro, mãe, ela tem 2 olhos, o nariz, uma boca, 5 dedos em cada mão, né? Aparece no vídeo. Mas beleza, eu demorei um pouquinho, né, para aceitar. Aí a gente fez no hospital, fizemos o exame. Esse exame demora em torno de 20 dias para ficar pronto, né? Viemos para casa, lá no hospital recebemos toda a família. Só que eu não conversava com ninguém sobre o assunto. Eu simplesmente não queria conversar, né? Eu preferi deixar de lado aquele assunto, né? Aí foram, assim, ó, foram os 20 dias mais longos, eu acho, da história, né? A Manuzinha veio para casa, ela não quis pegar o peito, por causa já da linguinha, né, que ela tinha, ela não conseguia fazer aquela sucção, né? Eu conseguiria amamentar, mas ela não conseguiu pegar.
contratei até uma dessas que trabalham, né, nessa área, né, de Consultora amamentação, de amamentação, né? Que consultora de vem, amamentação. dá Não apoio. consegui de maneira nenhuma, mas aí eu tirava o leite e dava para ela. Fiz todo esse esforço para ela que ela tivesse esses primeiros meses, né? Enfim, chegou o dia do que chegou o exame, né? Chegou o dia do exame, nossa, eu chorei muito, 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 chorei muito mesmo. Eu fui no meu médico, que fiz questão de marcar com ele, doutor, eu preciso que o senhor me diga, ela tem síndrome de Down mesmo? Aí ele olhou para mim, sim, ela tem. Aí então eu aceitei. Vim para casa, chorei, a minha mãe estava ainda aqui comigo. Chorei muito, assim, nossa, eu não entendi, eu não. Na minha infância, eu convivi com um irmão de uma colega minha, mas aquilo para mim era totalmente. Nunca iria acontecer comigo, nunca, sabe? Foi uma surpresa para mim. E aí tu te culpa, tu começa a perguntar, mas por que comigo? O que que eu fiz? O que que não fiz? Né? Vem todo aquele. E aí o que que eu lembro? Eu lembro que meu marido chegou para mim, pediu para minha mãe ficar com a minha filha. Chegamos na sala, ele colocou uma série só sobre síndrome de Down. E ele me disse. Aí a gente assistiu a série, eu chorei horrores, chorei muito, muito. Ele desligou a televisão, olhou para mim e disse: Bom, Fernanda, agora é o seguinte. Agora a gente tem duas opções. Agora a coisa é séria. Agora a gente tem duas opções. Ou a gente abre a janela do apartamento e joga a Manuela para fora e finge que nada aconteceu e a gente tem outro filho. Ou tu para de chorar, levanta essa cabeça e vamos atrás para ver o que que a gente precisa fazer. Para mim, aquilo ali foi o que eu precisava ouvir naquele momento, sabe? E aí, a partir daí, no outro dia, eu já comecei atrás, já consegui colocar ela na Kinder, naquela época, para fazer estimulação precoce. Então, né, esse primeiro diagnóstico foi bem difícil, mais para mim do que para o meu marido, mas depois foi tudo certo, eu aceitei, tudo certo. Então, a Manuzinha começou a fazer com 1 mês de idade, já começou a fazer estimulação precoce. E assim ela segue até hoje, né? E assim segue até hoje. Fê, tu sabe que eu tenho dois primos, né? De Aham, primeiro grau, que tem é, síndrome de Down também. Eles nasceram no interior de Palmeira das Missões, depois aí o interior, que é Novo Barreiro, virou município. Eles aham, ficaram um tempo lá com a minha tia, e eu sei que eles andaram indo para São Paulo, lá trabalhar em Jundiaí com o irmão deles, mais velho. O meu uhum, primo, ajudam na pizzaria, sabe? São super super alegres, assim, tem alegre. história para contar. Que Então, assim, legal. também tem um histórico Aham, na família, e eu me lembro deles pequenos, assim, a gente brincava junto lá na roça, né? Porque era lá no interior, na casa dos tios, sim, né? E se divertia, enfim. Mas, sim, assim, como é que foi depois? A Manu nasceu, tu colocou na Kinder, ela ficou na sim. Kinder de que período até que período? Sim, ela ficou na Kinder, eu acredito que ela ficou então dos 1 mesinho de idade de vida dela. Ela ficou até os 2 anos. Se não me engano, ela ficou até os 2 anos, que eles têm a Kinder eles têm até os 5, desculpa, até os 4 ela ficou. Eles têm um período, né? Por exemplo, para crianças com síndrome de Down, eles têm um limite de idade, né? Que eu Uhum. acredito que é até os 4 ou 5 anos, agora eu não lembro direito, né? Então a Manuzinha ficou ali. Ali ela fazia fisioterapia, porque aí tinha que fazer todo aquele fortalecimento, né? Estimulação dos olhos, estimulação do pescocinho, né? Que era para conseguir sentar. Que né, na síndrome de Down é tudo mais demorado, né? Tudo mais demorado. Ela demorou um pouco mais, mas ela conseguiu gatinhar, né? Enfim, ela conseguiu pular todas, passar por todas essas etapas, né? O Essas primeiras desenvolvimento. etapas, exatamente, dentro da Kinder, ela estava na Kinder, então a gente recebeu todo o apoio, ótimos profissionais, né? E aí ela ficou então até os 4, daí saiu dos 4, ela passou uns 2 anos, ela ficou na PAI também. Na PAI ela fazia fisioterapia, não, fazia TO.
TO, só. Uhum. E aí a gente já iniciou fono fora, né? Fono particular. Sim. Aí o que aconteceu? Também a PAI ela tem um limite, que é até os 5 anos. Então ela ficou mais um ano na PAI. E aí a gente decidiu, né, por colocar ela numa. Daí a gente começou a fazer fono particular. E a fono, né? A fono da Manu, a gente trocou, né? A gente não ficamos em uma só, né? A gente tentou com uma, não deu certo, não gostamos, a Manuela não se adaptou. Fomos fazendo, né, trocas. Até que a gente chegou na clínica onde ela está até hoje. Foi uma indicação de uma pessoa que a gente encontrou aqui no Marinha, né, próximo aqui da nossa casa. Fizemos amizade, a menina era autista, né? E a gente estava nessa fase que a gente não conseguia achar um profissional, né? Como a gente queria. E então ele nos indicou então essa clínica, né? E aí a gente foi, inicialmente eu fazia só fono, eu levava ela 2 vezes na semana, ficava esperando, fazia toda aquela, né? Função da Aquela manhã função. E ele, típica que fica na sala de espera, às vezes exatamente. trabalha remoto de lá, também Exato, já na sala de passei. espera, daí tinha Foi um café do difícil. lado, eu ia, ficava esperando a Manuela, voltava, e era e era longe aqui da minha casa, é longe, né? Sim, E tu tá na então, Zona Sul e tu tava indo pra Zona Norte, né? Só para o isso, pessoal se situar que a clínica que te exatamente. indicaram nem era aqui, né? Nem era aqui, mas eu, assim, eu tava desesperada em achar um lugar que eu com a Manuela, porque a gente Desenvolver. começou a ficar nervoso, porque ela não falava, não. Enfim, a gente queria dar o melhor para ela, né? Então a gente chegou nessa clínica. Daí, inicialmente, então, ela fez a fono, e aí a gente conversando com a Juliana, né? Que a Juliana, ela é fono, ela é TO, e ela é a diretora, a dona da Como clínica, é que é o né? nome da clínica, Fê? Vivendo e aprendendo. Vivendo e Aprendendo. Tá. Vivendo e aprendendo. Isso. Aí ela, ela nos chamou, ela disse, olha, eu faço um trabalho aqui de outras atividades interdisciplinares. Então ela tem fono, ela tem TO, ela tem psicólogos, ela tem aula de música, ela tem circuito motor, ela teria tudo que a Manuela, né, Precisaria. precisaria. Tudo que ela precisaria. E naquela época a Manu tinha muita restrição alimentar, então ela conseguiu encaixar para que a Manuela almoçasse lá também, para já também fazer esse trabalho de introdução de coisas diferentes para ela, né? Enfim. Aí então a gente começou a levar a Manuela todas as tardes, daí eu voltei a trabalhar. Né? Então, até então eu estava só atendendo ela. Aí eu voltei a trabalhar, a Manuela ficava de manhã a Manuela ia para a escolinha, e de tarde a Manuela passava todas as tardes na clínica. Então, ali a Manuela ficou 2 anos. Então, ela ficou dos 6 aos 8. Dos 6 aos 8 anos, ela ficou indo todas as tardes para a clínica, né? Sim. E aí, nessa época, ela já estava no CID, ela saiu da escolinha, da creche, né? Ela ficou dos 5 meses até os 5 anos, né? Que é a data, né? Ela ficou na Aham. mesma escolinha. Aí saiu da escolinha, foi para a escola do CID. O CID também, que é no Bonfim, Sim, que que a foi gente onde a gostava gente fez a muito. reportagem. Exatamente. Isso. Exatamente. Então ela saía do CID, daí a gente contratou uma van. A van, meu marido deixava ela na escola de manhã, a van pegava de meio-dia, levava para a clínica e às 5 pegava na clínica e trazia para casa. Que Até também já entendi. para dar essa autonomia para ela, né? E de Sim, van e todo o resto, né? todo o percurso. Todo o percurso. E como é que foi assim para ti, quando ela teve que ir para a escola, para uma escola regular, né? Uhum. No começo foi difícil para achar, para aceitar, enfim, falando ainda porque depois nós vamos chegar no outro diagnóstico, que é quando aí nós duas também se encontramos, né? Sim, sim, Como é sim, que foi isso, é com isso aí. a síndrome de Down? Foi difícil? Então, não foi difícil no nosso caso, porque a gente foi direto no CID, né? Ah, já foram Não, direto.
Tinham escolas próximas aqui da nossa casa, porém a gente não tinha referências, boas referências, né? Então a gente já foi direto para o CID. O CID é uma escola inclusiva, né? É uma escola regular, né? Atendem todas as crianças, mas eles têm um olhar super inclusivo, né? Então, e a Manuela se adaptou super bem. Ela adorava, a gente adorava a escola, né? Só tem um grande, porém, que ela vai até a quinta série só, Sim, né? Ela vai até a quinta série. Então, aí ano passado, 2023, aí a gente conversou com a terapeuta dela e o que a gente decidiu? Olha, quinta para sexta série é a pior idade que tem, para né? fazer Pior idade, troca. principalmente para troca de escola. Então, ela nos aconselhou, olha, se vocês têm essa ideia de trocar, vamos trocar agora na terceira, da terceira para a Para quarta série, quarta. né? E aí a gente conversamos, aí começamos a olhar as escolas. Fomos em o terapeuta nos indicou o Dom Bosco, né? Que ela tinha um acesso total à escola, que era uma escola inclusiva. E a gente começou a visitar, a gente visitou várias escolas, né? Algumas, algumas nos receberam estranhas, né? Sim, Estranhas porque quando tu faz o contato da escola, hoje eles já te perguntam se a criança tem alguma deficiência, né? sim. Eles já te perguntam, né? Então teve por exemplo, teve escolas que eu não consegui nem agendar para eu olhar. A exclusão Então já começou na ligação. a exclusão já começou na ligação, exatamente. Porque assim, digamos, era agosto, sei lá, setembro, daí eles me disseram que eles só tinham vaga para eu visitar a escola em novembro. Não, era óbvio que eles não queriam que eu fosse visitar a escola, né? Sim, Enfim, então a gente chegou no Dom Bosco, né? Gostamos muito da escola. Eu me assustei no início quando eu entrei na escola, porque é uma escola muito grande, né? O CID tem 150 alunos, né? E Dom Bosco tem 1.500 alunos. sim. Então, Um outro universo. um outro universo. Eu já estava imaginando a Manuela se perdendo, fugindo. Eu já imaginei mil e um acontecimentos, né? Mas assim, conhecemos a escola, fomos super bem acolhidos, né, por toda a equipe. Conversamos sobre as questões da Manuela e decidimos fazer a troca, e foi uma troca super tranquila, porém com algumas ressalvas, né? A Manuela, quando ela fez essa troca, ela sentiu bastante, Sim. né? E foi aí que ela começou a apresentar alguns sintomas, Sinais. algumas atitudes de Uhum. ela se irritava com facilidade, né? O que Teve um antes não dia, aparecia. não, Tá. ela sempre, na pandemia, ela começou com o estereótipo de balançar. Estereotipia. Uhum. Exatamente. Ela tem um óculos amarelo, né, de brinquedo, e ela começou, e até então a gente tava ansiedade da pandemia e tal. E a gente tentou tirar, daí ela chorava, ela ia lá e pegava outro item. A gente colocava fora, ela ia lá e achava outro, E né? assim Porque foi. a gente não estava sabendo lidar com aquilo ali, né? Então, quando ela trocou de escola, o negócio começou a evoluir, né? Com a troca de escola, troca com vários professores, troca de tudo, né? Ela sentiu bastante. E o que ela começou a fazer? Aí né, proibia, eu coloquei algumas regras. Tu pode brincar com o teu óculos, mas ele fica em casa. Tu vai para a escola, o óculos fica em casa, né? E Sim. o que ela começou a fazer? E aí eu tirei tudo. Daí eu passei por uma época que comecei a me irritar com o tal do óculos.
com a tal das coisas, né? A gente de vez em quando dá umas surtadinhas, né? Sim. Eu Às vezes a gente não aguenta, não é fácil. Eu surtei, eu coloquei tudo fora, eu briguei com ela, eu fiz um Huawei. terror. Eu fiz um terror. E aí, o que Acontece. que aconteceu? Eu proibi ela de pegar tudo na van. Ela vinha mexer no negócio. Eu falei com o motorista: ó, não deixa ela pegar, não é. Nananana. Ou seja, isso foi se passando algumas semanas. E o que que ela começou a fazer na escola? Daí, agora já falando da escola no Dom Bosco. Ela Sim. começou a pegar papel higiênico do lixo da escola para ficar balançando. Querida. E começou a ter umas atitudes assim, por exemplo, ela ia abrir o iogurte e não conseguia abrir o iogurte. E ela jogava. E, e ela pegava as coisas dos colegas, jogava no chão. E aí, então, foi que a gente, né, conversando com a escola, com a terapeuta, a gente decidiu fazer, então, a avaliação, né? A avaliação para. Agora até eu esqueci o nome, neuropsicológica. Neuropsicológica. Isso aí, né? Então a gente fizemos essa avaliação ano passado, Sim. né? Foi 2024 que a gente fez, né? Aí ela fez essa avaliação com uma profissional, foram várias sessões, né? São várias. Várias, várias São vários sessões testes. com ela, né? E então aí após essas avaliações, né, todas essas sessões, então foi diagnosticado autismo, suporte 1, por, Sim. por essas duas características dela. Porque a Manuela, ela não se incomoda com barulho, ela não tem, outras características, né, Mais profundas. mais profundas do autismo. Porém, o que que a psicóloga nos falou? Que as características são cruzadas, né, entre o síndrome de Down e autismo, porque são muito semelhantes. É isso que eu queria te perguntar, como é que acontecia com o Down e o autismo, E para isso quem está nos ouvindo aqui. são muito semelhantes, né? São muito semelhantes. Sim. A Manuela, por exemplo, ela tem nojinho de pegar as coisas com a mão. Ela, por exemplo, ela cria as rotinas, ela cria a rotina dela, né? O ritual, é um ritual. Os rituais. O ritual. E tem que ser daquele jeito. Por exemplo, é ela que tem que abrir a porta da casa quando tá saindo, é ela que tem que chamar o elevador. Nem sempre a gente consegue, porque às vezes tu te encontra com o vizinho chama ela, não, ela, Desorganiza. ela desorganiza, mas ela entende. Daí eu converso com ela entende, né? Eu Sim. converso, Que é um ela pouco da entende. rigidez também, que vem do autismo, né? Exatamente, a rigidez, Então, quando foi diagnosticado, né, a gente foi encaminhado para uma neuro para ver se ia haver a necessidade dela tomar alguma medicação, né, e também fazer o acompanhamento, né. Sim. Então, foi aí que ela nos indicou uma medicação que ela achava interessante, né, a gente dá essa medicação para Manuela para organizar ela, né. Sim. Ela toma o Aristab, Sim. a medicação, né? E aí, o que a gente começou a perceber? No segundo mês que ela começou a tomar a medicação, a gente já começou a perceber, já começou a ter um retorno, principalmente da escola, que ela tinha mudado bastante na escola, que ela estava conseguindo completar as atividades, né? Antes por exemplo, a professora solicitava para ela fazer 3 atividades no dia, ela às vezes não conseguia fazer nenhuma, né? Sim. E depois da medicação, ela começou a se organizar melhor, começou a fazer as atividades. Ela é uma outra criança. Ela é uma outra criança. Só que, claro, aí agora é o nosso desafio, né? Entender o que é Do birra, autismo e é bi. exatamente, e o que é do autismo, né? Esse é o nosso desafio diário enquanto pais, né? Claro,
que convivi com ela. E, Fê, como é que foi, assim, receber o diagnóstico do autismo? Já sabendo que tu já lidava com a síndrome de Down. Foi difícil? Ahn, eu vou te dizer que foi um pouco difícil, né? Foi um pouco difícil, porém, nada, nada demais, né? Tu já esperava, de Eu já repente, pelos esperava, comportamentos. eu já esperava, né? E na verdade, para nós, enquanto pais, foi, como é que eu posso te falar? Foi bom, né? A gente saber ter esse diagnóstico para começar a entender mais a Manuela, porque ela estava sofrendo, né? Estava em Ela estava sofrimento. sofrendo, ela estava em sofrimento, porque tu vê, eu retirei todos aqueles utensílios para ela que ela precisava para se organizar, Claro. né? E tu não Daí sabia, né, Fê? eu não Tu não sabia. sabia. Exato, exatamente, né? Então, para nós, na verdade, não mudou praticamente. A única coisa que mudou foi isso, né? Porque terapias ela já estava fazendo. Tudo que ela faz de terapias para síndrome de Down é também do autismo, Do né? próprio autismo. São as mesmas terapias, né? Então, para nós, o que mudou mesmo foi conseguir entender ela melhor, né? Então, todo mundo saiu ganhando, né? Com certeza. Ela saiu ganhando, nós saímos ganhando, porque daí a gente também começou a ter mais paciência, né? Eu, principalmente, que fico mais com ela, comecei a ter mais paciência, comecei a me controlar mais, né? Respirar fundo, contar até 20, 30, 40. Até 1000. Tem dias que não é fácil, Não é né? fácil. Não é fácil. Se com filho típico, às vezes não é fácil, imagina com um atípico, Não, né? É mais exatamente. difícil. Não é fácil. Não é fácil, não. Eu queria comentar uma coisinha que teve uma tarde que eu encontrei a Fer e a Manu, que a gente mora no mesmo bairro, aqui no Menino Deus, na rua. E eu disse assim, Fê, bah, tava caminhando cabeça baixa, e tu disse pra mim, oi, não sei o quê. E eu, bah, Fê, o Caetano, a gente tá investigando se tá com epilepsia de novo, não sei o quê. E eu Uhum, contei pra ti que eu tinha começado com o Aristab também para tentar ajudar no quadro que ele tava, no sofrimento. uhum, Mas no fim ele não continuou, Fê. A gente uhum, teve que tirar e subir o próprio canabidiol que ele já estava tomando pro TEA aham, para tratar a epilepsia. Então agora a gente chegou na dosagem e vamos seguir o baile. Ele já está um pouco melhor, ainda tem algumas questões, uhum, mas eu também levei um choque porque eu já tinha tratado a epilepsia lá dos 2 aos 5, né? E aham, agora aos 9 temos de novo e também já fizemos um exame no Caio, porque ele também tem histórico, porque aí tu já fica assustada com um filho e depois já tem outro, e a gente sabe que a sim, epilepsia acaba sendo uma das comorbidades do autismo, né? Também, enfim, eles têm. Então, fizemos um sim, exame agora há pouco no Caio, ainda não temos o resultado. Mas assim, encontrei a Manu e ela sempre sorrindo, né? é, Querida. E pra ela é gente então, falar assim, ó, como a Manu é uma criança abençoada, de luz. Gente, a Manu é modelo. A Manu é, já participou de uma reportagem que eu produzi para a TVE. A Manu, assim, ó, encantou a equipe da TV toda. Conta um pouquinho dessa Manu agora, modelo fotográfico, modelo, né? modelo. Ela fez, né? Ela fez alguns trabalhos. Ela fez uma propaganda da Xambinho, um comercial, o mais recente, né? O da Xambinho. Ela fez uma propaganda da Renner, fez fotos para a loja Aldo, acho que foi isso. E teve mais uma que ela fez. Ai, e da São JBL, que daí várias. eu e ela, o Dia das Mães, né? Mas agora, eu vou te dizer assim, ó, ano passado ela já não fez mais nada, né? Eles já não chamaram mais. O que que acontece, né? Eles gostam de crianças menores, né? Sim, Tem toda, toda, tem de todas as idades, né?
Só que, claro, as crianças vão crescendo, vão deixando de ser tão fofinhas, né? Sim, E agora, ano passado, ela não foi chamada para nada, né? Agora até a gente está sem agência. A gente não renovou com a agência. E aí a sim, gente resolveu dar um tempo, porque ela está com a agenda muito cheia. E aí, o que que acontece? Quando tem essas propagandas, tu tem que ficar disponível o dia inteiro. Tem que sim. faltar aula, tem que faltar aula e tem que ficar à disposição o dia inteiro, talvez às vezes até 2 dias, né? Depende da propaganda. Então a gente achou melhor dar um tempo, né? Agora a gente está com outras prioridades para ela, né? Ela está Sim. fazendo. Então, agora, ano passado, a gente diminuiu os dias da clínica dela, porque estava muito pesado financeiramente para nós, né? Porque tudo é Não é custo, né? fácil. E as coisas são muito caras, né? Só quem está dentro dessa realidade sabe, né? O quanto se gasta mensalmente, né? Com terapias e todo o resto. Então a gente, como eu parei de trabalhar, né? Como educadora física, né? Agora eu estou trabalhando como autônoma, né? Vendendo uniforme escolar. Sou representante da escola do CID mesmo, Oh, que né? legal! Isso, consegui uma parceria com a Sheila. Então, o que para mim está sendo muito bom, porque eu estou conseguindo ficar com a Manuela, né? Então, hoje a Manuela, como é que é a rotina dela, né? Segunda-feira, de manhã, ela vai para a escola. Segunda-feira, ela vem para casa, do meio-dia, e ela tem natação. Terça-feira, ela sai da escola, terça e quinta, sai da escola e vai direto para a clínica. Daí ali ela Sim, faz todas as terapias. Fica até todas às as 5 da terapias. tarde. Fica até Sim. às 5. Quarta-feira, a gente volta pro Dom Bosco, porque ela tem uma aula até com a Márcia, eu vi que ela estava online, a Márcia, na salinha lá do AE, que a Manuela adora, né? Aí na sexta, agora, ela começou semana passada um projeto na ISEF, de atividades recreativas para síndrome de Down. E Sim, então, a agenda da moça tá é cheio. lotada. E eu, então, estou conseguindo fazer as duas coisas, porque daí de manhã eu trabalho, né? Os dias que ela fica na clínica, eu vou para a escola, faço feira na escola, né? Vendo meus uniformes lá, e consigo acompanhar ela, né? E está sendo muito bom. A gente, no último ano, que a gente já fez isso ano passado, né? Uhum. A gente percebeu que a Manuela evoluiu muito, né? Faz uma diferença, né? A participação da mãe mais próximo, né? Muita diferença, muita diferença. É bem cansativo. Pra gente é cansativo. É cansativo, Mas, é uma mas rotina é, puxada. mas compensa bastante, porque eu consigo acompanhar todo o dia a dia dela, fazer os teminhas com ela da escola, enfim, fazer toda, né, tudo que ela precisa e acompanhar a evolução, né? Que eu acho que é o que mais importa pra gente é estar do ladinho dele, nada, porque às vezes uma vitória pequenininha, que é digamos, esse ano ela começou a comer, a seletividade alimentar já não existe mais. Então, para nós, ano passado, no finalzinho do ano passado, foi maravilhoso ela comendo brócolis. Eu torcia, fazia foto, mandava para toda a família. Feliz da vida da criança comendo um Sim. brócolis, né? Não, e a Manu, ela é incrível, porque ela tem uma intimidade com a câmera, né? É, Seja de foto, de TV, a Manu tá pronta. tá pronta, Ela fica pronta ali, né? Então tá isso já é uma pronta. coisa natural dela. Ela já Sim, é simpática, assim, sim, uma e ela fofa. gosta de. E ela gosta, sabe que ela gosta de ficar olhando as fotos. Ela pega as fotos dela de modelo, ela tem os álbuns, né? E ela Sim, fica olhando os álbuns. Aí ela pega o meu celular, o do meu marido, fica olhando os vídeos lá da escola que eles nos mandam. Ela fica olhando, ela fica, se tu deixar, ela fica um dia inteiro olhando fotos e vídeos, e se olhando, né? Ela gosta de se ver nos vídeos, né? Fê,
deixa eu te perguntar uma coisa. Claro. Assim, enquanto a gente é gestante, a síndrome de Down, ela é possível através de um exame ser descoberta na gestação ainda. Sim. O autismo não. Uhum. E o autismo não tem cara. Esses dias o motorista do Uber me disse assim, mas eles nem parecem que tem cara de autista. E eu disse assim, a Não pessoa tem quando cara. tem diabetes nem parece que tem cara de diabética. Foi a mesma coisa. É a mesma coisa, ninguém escolhe. Mas tem um cérebro neurodivergente que pulsa, pulsa, é diferente, a gente não tem cara. Sim, Mas Down tem cara, né? Que sim. conselho ou que recado tu deixa para as gestantes que descobrem o Down Legal. ainda na gestação e, consequentemente, lá na frente, talvez, Sim, nem sempre, o sim. autismo? Nesse mês Aham. de março, da conscientização, né? Do Sim, quanto é importante a inclusão e o acolhimento de sim, quem é sim. diferente. É diferente, né? O recado que eu tenho para deixar para essas mamães é que se preparem, que digamos, tu descobrir a síndrome de Down na gestação é uma baita possibilidade, sabe, para tu te preparar para a síndrome de Down, né? Hoje, graças a Deus, tem muita informação, né? Hoje tem muita informação, tem muitos projetos, tem, tem muita coisa legal que tu pode ler, tu pode te preparar, né? Eu não me preparei, né? Eu mesmo tendo É a possibilidade, informação, a tudo. informação, eu não me preparei, porque eu vivi aquele luto, né? E eu acho que não adianta eu falar, porque é só quem vai passar mesmo, né? E, e assim, hoje eu tenho muito vergonha do que eu senti quando eu descobri que ela poderia ter síndrome de Down, né? Hoje eu penso, nossa, se eu soubesse o que é síndrome de Down, porque tu não sabe, as pessoas que não convivem ou que não têm alguém na família, não sabem. Simplesmente É. simplesmente acham que é uma pessoa doente. Essa é a realidade. Sendo bem sincera contigo, né? E é totalmente o oposto. Hoje Porque tem. eles podem se desenvolver, Nossa, assim como os hoje. autistas. Exatamente. Hoje tu tem terapias. Gente, a Manuela, ela passou por todas as etapas de uma criança sem síndrome de Down. Todas as etapas no tempo dela. Ela caminhou com 1 ano e 3 meses, Igual né? o Caetano e o Ela Caio. tirou, sim, ela tirou a fralda com 2 anos. Então, foi sempre muito normal. A gente sempre tratou as coisas muito normais com o Manuel, né? Toda a família também, a família super entende, super apoia. Apesar da minha família morar longe, eles moram no interior, né? Inclusive, estão todos online. Aí, Que bom que a galera tá aí, ó. então, assim, então é isso, né? Eu hoje penso que hoje tem muita informação, tem muita coisa que se pode fazer por eles, para eles terem uma vida assim, autônoma, terem a sua vida. Sinceramente, desde 1 mês, que quando foi que eu tive né, acordei para a realidade, eu vejo a Manu voando, eu vejo ela fazendo uma faculdade, eu vejo ela morando sozinha, talvez com uma supervisão nossa, né? Daqui a pouco no mesmo prédio, mas no apartamento dela, Por que né? não? Eu É vejo, possível. eu vejo ela, sabe? Eu vejo ela casando, eu vejo ela tendo filho. Não sei, eu sonho com isso. Eu vejo ela sendo uma profissional, né? E eu acho que eu e meu marido, a gente tá fazendo de tudo o que a gente pode e o que a gente não pode para que ela consiga fazer tudo isso, consiga ter a vida dela, né? E ser independente, Com né? Ter certeza. o, ter o dinheiro dela, sabe? Ter o dinheirinho dela, A vida organizar o dela. dinheirinho dela, ter a vida dela, sabe?
é isso, meu recado é esse, gente. É só vai à luta que vai valer a pena. Com certeza, né? Manu, queria te agradecer. Obrigada por essa troca com a gente aqui, por esse papo, foi muito bom. Espero que a gente se encontre pelo bairro. Daqui um pouco, quem sabe, os meninos e a Manu acabam se encontrando e a gente marca um encontro ali Isso, na Praça do Eucalipto, que é o point do Menino pode. Deus, para brincar, tomar um chopp, um chimarrão, Verdade, vamos né? sim. É isso aí. Então, Eu também tá. queria agradecer a oportunidade, né, de estar falando um pouco mais da nossa vida, da vida da Manu, e conscientizar, né, as pessoas que cabe todo mundo no mundo, sabe? Eu adoro essa palavra porque eu acho que é a realidade. Se todo mundo pensar e se a inclusão começar em casa, que eu acho que é o primeiro lugar é que tem que É o começar em primeiro casa, passo. a gente vai ter um mundo Acontece em melhor. qualquer lugar. Exato. Já aconteceu dos meninos encontrarem uma menina com T21, síndrome de Down, numa praça, Uhum. e eles me perguntarem por que que ela era diferente. E aí eu expliquei, né? E Uhum. eles perguntaram se poderiam brincar. E eu, claro, assim como vocês são autistas e são diferentes, não tem problema nenhum. Assim como vier uma outra criança que não tenha nenhuma condição, podem brincar, não tem problema, tá tudo Tá certo. tudo certo. Cabe todo mundo no mundo, né? Exatamente, cabe. Então tá, eu queria te Então, tá. agradecer e espero que a gente possa bater muitos papos por aí. Vamos Vamos sim. combinar um chimarrão na praça. Vamos combinar. Tá Então bem. tá. Um beijo na Manu Beijo, também. Tchau, obrigada. gente. Tchau, Valeu. tchau. Até mais. Até.